Prezados munícipes, é com grande satisfação que apresentamos a ouvidoria da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, um canal aberto para ouvir você. O nosso compromisso é garantir que sua voz seja escutada, suas sugestões consideradas e suas reclamações tratadas com seriedade e transparência. A ouvidoria é um espaço dedicado a fortalecer o diálogo entre você e a nossa instituição, sempre buscando melhores os serviços que oferecemos. Recebemos sugestões para aprimorar nossos serviços. Registramos reclamações e buscamos soluções para os problemas enfrentados. Esclarecemos dúvidas sobre nossos processos. Garantimos um atendimento imparcial e sigiloso. Você pode acessar a ouvidoria por meio do e-mail ouvidoria@câmaraatibaia.sp.gov.br, no site da Câmara, que é câmaraatibaia.sp.gov.br/ouvidoria e preencha o seu cadastro. O atendimento presencial é na Avenida 9 de Julho, 265, na sede da Câmara Municipal de Atibaia, aqui no centro. Sua participação é essencial para aprimorarmos nossos serviços. Contamos com você para construirmos uma instituição cada vez melhor. Aguarde. Em instantes, iniciamos a transmissão ao vivo da sessão da Câmara dos Vereadores de Atibaia. Acompanhe todos os detalhes através do nosso canal no YouTube ou Facebook. Para mais informações, visite nossa página em www.camaraatibaia.sp.gov.br. Aguarde. Em instantes, iniciamos a transmissão ao vivo da sessão da Câmara dos Vereadores de Atibaia. Acompanhe todos os detalhes através do nosso canal no YouTube ou Facebook. Para mais informações, visite nossa página em www.camaraatibaia.sp.gov.br.
Prezados munícipes, é com grande satisfação que apresentamos a ouvidoria da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, um canal aberto para ouvir você. O nosso compromisso é garantir que sua voz seja escutada, suas sugestões consideradas e suas reclamações tratadas com seriedade e transparência. A ouvidoria é um espaço dedicado a fortalecer o diálogo entre você e a nossa instituição, sempre buscando melhores os serviços que oferecemos. Recebemos sugestões para aprimorar nossos serviços. Registramos reclamações e buscamos soluções para os problemas enfrentados. Esclarecemos dúvidas sobre nossos processos. Garantimos um atendimento imparcial e sigiloso. Você pode acessar a ouvidoria por meio do e-mail ouvidoria@câmaraatibaia.sp.gov.br, no site da Câmara, que é câmaraatibaia.sp.gov.br/ouvidoria e preencha o seu cadastro. O atendimento presencial é na Avenida 9 de Julho, 265, na sede da Câmara Municipal de Atibaia, aqui no centro. Sua participação é essencial para aprimorarmos nossos serviços. Contamos com você para construirmos uma instituição cada vez melhor. Aguarde. Em instantes, iniciamos a transmissão ao vivo da sessão da Câmara dos Vereadores de Atibaia. Acompanhe todos os detalhes através do nosso canal no YouTube ou Facebook. Para mais informações, visite nossa página em www.camaraatibaia.sp.gov.br. Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário para que faça a verificação de quórum. Estão presentes 11 vereadores, senhor presidente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 17h02. Conforme o regimento, artigo 160, parágrafo 6º, coloco em votação a ata da 18ª sessão ordinária e a ata da 39ª sessão extraordinárias realizadas em 3 de junho de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra para o primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar 13/2025, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar 808, de 6 de agosto de 2019, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, estabelece diretrizes, critérios e normas para emissão de ruídos urbanos e dá outras providências. Ao Jurídico e às Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 51/2025, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Ao Jurídico e às Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 52/2025, de autoria do vereador Carlinhos do Portão, que dispõe sobre a denominação da Travessa Vale do Portão, que se inicia na Rua Antônio da Cunha Leite e termina na propriedade particular no bairro do Portão, nesse município. As Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 52/2025, de autoria do vereador Coronel Iqueda,
que dispõe sobre a denominação de Praça Terceiro Sargento PM Sérgio Haru Tanaka, a atual praça sem denominação, localizada de frente à residencial Vila Helena, no entroncamento da Rua Sagui Imperador com a Rua Área de Recreio, bairro Vila Romero, nesse município. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 54/2025, de autoria do vereador Coronel Ikeda, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Valorização das Mulheres que fizeram história nas áreas científica, educacional, social, artística, cultural, econômica e política de Atibaia. Ao Jurídico e as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 55/2025, de autoria do vereador Derek Bonjardim, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Parque Residencial Serras de Atibaia. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 56/2025, de autoria do vereador Derek Bonjardim, que declara de utilidade pública a Associação Frutos da Terra. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Resolução 06/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre alterações funcionais e legislativas relacionadas aos cargos existentes no quadro de pessoal da Câmara Municipal, ampliando jornadas de cargos específicos e promovendo alterações conceituais na Resolução 02/2025. Em caráter excepcional, a proposição foi submetida a despacho prévio e, por conseguinte, já consta com os pareceres exigidos. Diante disso, determina a leitura do parecer e a sua consequente inclusão na ordem do dia da próxima sessão. Parecer favorável de autoria conjunta das comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Finanças e Orçamentos ao projeto de lei complementar 03/2025, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar 916, de 4 de outubro de 2023, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e da outras providências. Determina sua inclusão na ordem do dia da próxima sessão. Parecer favorável com emendas modificativas e supressivas de autoria conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 38/2025, de autoria do vereador Coronel Ikeda, que dispõe sobre a inserção da festa do Bom Andori, realizada nas imediações da paróquia São João Batista, no calendário oficial de Atibaia. Determina sua inclusão na ordem do dia da próxima sessão. Parecer favorável de autoria conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 41/2025, de autoria do vereador Júlio César Mendes, que dispõe sobre a denominação de Georgina Maria Beraldes, da estrada inicialmente denominada apenas como Estrada Municipal, paralela à Estrada do Servidão Canaã, no bairro do Rio Acima. Determina sua inclusão na ordem do dia da próxima sessão. Parecer favorável de autoria conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamentos ao projeto de lei 45/2025, de autoria do vereador Fernando Soares de Souza, que dispõe sobre a denominação de Rua Consolador, a atual via sem denominação no bairro do Maracanã, nesse município. Determina sua inclusão na ordem do dia da próxima sessão. Parecer favorável de autoria conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de resolução 02/2025, de autoria da mesa diretora, que revoga a resolução número 02/2024, de 7 de maio de 2024, da Câmara Municipal da Estância de Atibaia e da outras providências. Determina sua inclusão na ordem do dia da próxima sessão. Parecer favorável de autoria conjunta das comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de resolução 06/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre alterações funcionais e legislativas relacionadas
aos cargos existentes no quadro de pessoal da Câmara Municipal, ampliando jornadas de cargos específicos e promovendo alterações conceituais na Resolução 02/2025. Determina sua inclusão à ordem do dia da próxima sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda com a leitura das indicações. Senhor presidente, nos termos do inciso 3º do artigo 225 do Regimento Interno dessa Câmara, solicito a dispensa da leitura das presentes indicações. Coloco em votação o requerimento que solicita a dispensa da leitura das indicações. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, encaminhe todas as indicações ao senhor prefeito. Passo para a fase de moções, solicito ao segundo secretário para que proceda com a leitura. Moções. Moção 11/2025, de autoria do vereador Derek Bonjardim, de congratulação à doutora Cláudia Nogueira pelos relevantes serviços prestados com excelência e dedicação durante o período em que ocupou de forma interina o cargo de secretária de Segurança Pública, mesmo exercendo simultaneamente a função de secretária de Justiça. Coloco em discussão a presente moção. Algum vereador interessado em discutir? Presidente, este vereador gostaria de pedir para assinar a moção em conjunto com o vereador Derek. Concedida, e inclusive, se tiver mais algum colega que queira assinar em conjunto, está à disposição. Senhor presidente, gostaria também de fazer a assinatura, se o nobre vereador Derek Bonjardim se o permitir. Este vereador gostaria de assinar em conjunto. Também gostaria de assinar conjuntamente, se for possível. Autorizadas. Se tiver mais alguém, à disposição. Tá, Você ok. também, Carlinhos? Então, retificando aí. Tá, ok. Carlinhos também. Também vou assinar em conjunto. Não havendo mais vereadores interessados em discutir, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a presente moção. Moção 12/2025, de autoria do vereador Paulo Ferraz Alvim Mufarte, de congratulações à senhora Raquel Cecília Fischer Dreossi pela doação de equipamentos para o Centro Especializado de Reabilitação, CER. Para discussão e votação na próxima sessão. Moção 13/2025, de autoria dos vereadores Lucas Garcia e Derek Bonjardim, de congratulações e louvor ao estudante Rian Mansur Elesbão pela sua seleção no programa estadual Prontos para o Mundo. Para discussão e votação na próxima sessão. Não havendo mais moções, passo para a fase de tema livre. Pergunto ao primeiro secretário se tem algum vereador inscrito. Sim, senhor presidente, novo vereador Coronel Iqueda. Vereador Coronel Iqueda, com a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa diretiva, novos vereadores, munícipes presentes, pessoal da internet que está nos assistindo também nessa tarde, boa tarde para todos. Inicialmente, gostaria de fazer uma explanação a respeito do projeto de lei que vai ser discutido e votado nessa data, que se refere à manobra de Heinrich. Então, é um projeto de lei que dispõe sobre a fixação de cartazes ilustrativos e explicativos ou vídeos referentes à aplicação da manobra de Heinrich em bares, lanchonetes e restaurantes, nas unidades de saúde públicas e privadas no âmbito do município de Atibaia. A fundamentação do porquê que estou apresentando esse projeto de lei e que vai ser votado na data de hoje, que acredito que todos os meus nobres colegas vereadores também vão aprovar, se baseia no seguinte: estatísticas recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria estimam que 15 bebês morrem engasgados por dia. Já um número mais abrangente do Sistema Único de Saúde mostrou-se que entre 2009 e 2019, ou seja, em 10 anos,
o número de mortes por engasgo notificados em crianças de 0 a 9 anos de idade foi de 2.148 óbitos. Do total de mortes, 72% foram bebês menores de 1 ano e 21,6% crianças de 1 a 4 anos. O local onde ocorreram os engasgos que levaram à morte dos bebês são variados, mas em 36% dos casos foi no domicílio da família e em 4,14% em outros locais. A ocorrência de morte por engasgo com alimentos é uma das ocorrências predominantes, praticamente 85%, sendo 78% em bebês menores de 1 ano. Inclusive, hoje, nós teremos aqui uma palestra que vai ser proferida pelo Cabo Pereira, muito obrigado pela sua presença, que o Cabo Pereira ele teve aí a grande felicidade de auxiliar um bebê de 12 dias de vida, que também estava com problema de engasgo. Tá? E esse bebê hoje está vivo, graças ao nosso herói policial Cabo Pereira. Em 2023, segundo a matéria do jornal G1, 2.000 pessoas morreram por engasgo no Brasil. Dessas, a maioria eram bebês ou idosos. Mais da metade das vítimas tinham acima de 65 anos. Então, esse é a justificativa do porquê que apresentei esse projeto de lei e que hoje será votado. Quero aproveitar a oportunidade também para externar outro projeto de lei que está sendo protocolado hoje nessa sessão, que dispõe sobre a denominação da praça 3º Sargento PM Sérgio Raul Tanaka, praça atualmente sem denominação, localizada de frente ao residencial Vila Helena, no entroncamento da rua Sagui Imperador com rua Área de Recreio, bairro Vila Vomero, nesse município. A justificativa dessa presente indicação se baseia no seguinte: a presente propositura, em homenagear postumamente o 3º Sargento PM Sérgio Haru Tanaka, filho de Masayuki Tanaka, já falecido, e de Ruth Nakagawa Tanaka, natural de São Paulo, capital, nascido aos 13 de março de 1981, e que faleceu em 20 de julho de 2013, aos 32 anos de idade, quando estava de serviço na 3ª Companhia da Polícia Militar em Atibaia, ao atender ocorrência de acompanhamento de veículo Volkswagen Fox de cor vermelha, produto de roubo pelo município de Nazaré Paulista, e que havia adentrado ao município pelo bairro da Ponte. Conhecido pelo nome de Guerra Tanaka, ingressou na Polícia Militar no estado de São Paulo em 2 de abril de 2001, concluindo o curso superior de Técnica de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública e o curso de especialização em Trânsito Urbano. Trabalhou nos municípios de Americana e Atibaia. Durante os 11 anos que serviu à população paulista, recebeu vários encômios que foram registrados no seu prontuário. Dentre os elogios, se destaca a ocorrência que salvou a vida de 4 pessoas no interior de uma casa sob incêndio. Segue transcrição da conduta heróica do Tanaka, publicado no Boletim Interno do Comando do Policiamento do Interior 2, número 186, de 26 de setembro de 2003. Abre aspas. Por ter, em 26 de janeiro de 2003, ao atender a ocorrência de incêndio no município de Americana, São Paulo, logrado no salvamento de uma senhora de 83 anos, a qual não andava bem, como de mais 3 pessoas que estavam isoladas pelas chamas na residência. Fato que foi amplamente divulgado e elogiado pela imprensa escrita e falada, além da manifestação de agradecimento das vítimas socorridas, registrada em uma carta enviada ao comando do batalhão. Honrada e heroicamente, Tanaka partiu, deixando saudades e lembranças, principalmente a progenitora Ruth Nakagawa Tanaka, que no ano seguinte ao falecimento trágico do seu único filho, seu marido, que era deficiente físico, também faleceu. E essa singela homenagem, embora tardia, demonstrará que esta Casa Legislativa, assim como no refrão do hino de Atibaia, reconhece e valoriza os seus filhos amados e que jamais serão esquecidos. O homenageado tocou muitas vidas, mesmo sem saber, com seus gestos, palavras e atitudes, fazendo diferença daqueles que não se medem em medalhas, mas em memórias, em vidas salvas, em reconhecimento pelas pessoas atendidas. Essa homenagem é mais do que merecida, é o nosso jeito de dizer, nós lembramos de você. Que seu legado siga vivo em cada história contada, em cada lembrança com carinho no peito
de quem teve a honra de conhecer o 3º Sargento Pemi Tanaka. E que sua história também fique registrada no local escolhido para homenagem, com orgulho, admiração e muito respeito. Diante do exposto, venho a esta Câmara de Vereadores solicitar aos nobres pares que sejam favoráveis em homenagear aquele que, em 11 anos como policial militar, salvou 4 vidas de uma casa incendiada, preveniu crimes, prendeu delinquentes, recuperou produtos roubados e furtados, protegeu e socorreu pessoas, manteve a ordem pública e proporcionou segurança a todos nós, atibaianos e atibaienses. Assim, o fez conforme juramento externado perante a bandeira nacional, que eu vou fazer a leitura. Incorporando-me à Polícia Militar do Estado de São Paulo, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos e tratar com atenção os irmãos de armas, e com bondade os subordinados, dedicar-me integralmente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Como assim o fez o Sargento Tanaka. Obrigado, presidente. Próximo vereador. Nobre vereador Paulo Alvim, Pido Judô. Vereador Paulo Ferraz Alvim, com a palavra por 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, público aqui presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, uma boa tarde. Hoje eu venho a essa tribuna, presidente. Primeiramente, eu tive agora há pouco com os nobres pares, num ato de entrega dos novos ônibus aí da aviação Soul, né, da empresa Soul, para que isso possa melhorar, dar mais dignidade, uma pauta que a gente vem discutindo, vem falando há anos, da deficiência do transporte público da nossa cidade. E agora a gente vendo essa entrega de 20 novos carros, a gente chega mais perto dessa dignidade e que a população possa ser transportada com mais acessibilidade, com mais conforto e principalmente com segurança, né? Então, parabenizar o prefeito pelo ato, convidou todos os nobres pares a estarem lá, né? E estávamos todos lá para fazer essa entrega simbólica. Hoje, dentro da frota, são 65 carros, 2 carros apenas que ficaram numa data de fabricação anterior, que é de 2022. 2023 são 18 carros, 2024, 25 carros, e agora em 2025, 20 carros novos. Então, a gente só tem que parabenizar e cada dia mais batalhar para que esse serviço seja mais dignificado. Eu tenho defendido há alguns anos aí a tarifa zero, né, a gratuidade do transporte público, mas, porém, ele com qualidade, né? Tenho conversado bastante com o secretário, Paulo Rocha, que está trabalhando muito dentro da pasta. A gente vê diversas mudanças aí e benefício à população. E ele, hoje até nos bastidores, conversamos, e ele está fazendo estudos para que a gente chegue, hoje não sei se faz parte do planejamento, ser totalmente gratuita essa passagem, mas chegar perto da gratuidade num tempo breve e depois, sim, ir tirando esses valores até que o transporte público possa ser feito em benefício de verdade, com 100% de gratuidade ao contribuinte, ao munícipe. Então, parabéns ao governo e que a gente possa, cada dia mais, dar notícias dessa forma. Pela ordem, senhor vereador, só para fazer uma parte nesse... Lógico, nobre vereador. Antes que o senhor saia desse contexto, só para... Um minuto, vereador. Só para elucidar essa questão, o senhor comentou que todos os vereadores estavam presentes. Esse vereador não estava presente pela convicção
que a empresa não fez mais que obrigação. O governo está de parabéns em cobrar essa situação, mas a empresa não fez mais que obrigação, quantas outras obrigações que ela tem, mas esse vereador não estava presente. Ótimo, obrigado. Nobre vereador, obrigado pela correção. Então, o nobre vereador Militão não estava presente, mas, assim, volto a falar. Você falou da questão da empresa, a gente teve diversos momentos aí de conversar com a empresa, de trazer a empresa a essa casa, de melhoramento, e agora a gente vendo essa ação e, como você falou, parabenizar o governo pelo ato. Também queria falar, estive na festa junina esse final de semana no Jardim dos Pinheiros, uma festa que vem a cada ano crescendo. Esse ano choveu muito, na sexta-feira tinha a previsão de iniciar a festa, infelizmente movimento fraco, mas no sábado, logo que parou a chuva, lotou o Jardim dos Pinheiros. Então, já agradeço o Daniel Martini, o Alessandro Roncoleta, por terem abraçado o pedido desse vereador, do nosso gabinete, para que tivesse dando suporte. Então, a todas as secretarias, a Cláudia Nogueira, ao Zé Pedro Lesse, ao Pedro Paulo, ao Paulo Rocha, não quero esquecer de nenhum secretário aqui que tenha participado afinco para que isso desse certo. O secretário de Cultura, né, e ao Ney Tavares, o Adalberto, da Secretaria de Cultura, todas essas pessoas se envolveram para que aquela festa desse certo. Como eu já falei, é a maior festa junina da nossa cidade. O ano passado, cerca de 15 mil pessoas passaram pelo Jardim dos Pinheiros, e esse ano foi um sucesso. Ampliou o espaço e o espaço lotado, né? Então, agradecer a toda a comunidade do bairro que fez um abaixo-assinado para que isso desse certo. Então, a união dos moradores do bairro foi o que fez realizar, através do Geraldo, que sempre está à frente, uma pessoa que consolidou o bairro como um local turístico da cidade, e ele sempre à frente destas demandas aí, para que seja muito bem realizado. Então, parabéns ao Geraldo, parabéns a todo o empenho do Executivo para que essa festa fosse realizada com sucesso em nossa cidade. Queria que... deixa eu só baixar tocou o celular aqui do nobre vereador. Tive também a alegria e a honra de participar da festa São Gonçalo, no bairro do Cachoeira, uma festa linda, familiar, repleta de fé e respeito à memória dos nossos antepassados. É emocionante ver a tradição dos festeiros sendo mantida com tanto carinho e dedicação. Essa festa é uma verdadeira expressão da nossa herança cultural, da nossa memória afetiva e dos valores familiares que passam de geração em geração. Sem dúvidas, é uma das melhores festas culturais da nossa cidade, um momento de encontro com o que há de mais genuíno na nossa identidade. Então, parabenizar os festeiros. Eu tenho participado de diversas festas de São Gonçalo. A gente vê o carinho, vê a fé dessas pessoas e, principalmente, o ato cultural que é realizado em torno dessa festividade. A gente tem participado, cada momento é em um local diferente, a pessoa oferece a sua residência para estar recebendo, acolhendo pessoas de diversos municípios para a realização da festa. Então, parabéns ao Juliano, à Viviana, pela realização da festa no bairro do Cachoeira. E, para finalizar, presidente, queria aqui, muito honrosamente, falar que esse ano, agora no mês de junho, a APAJA, a Associação de Pais e Amigos do Judô de Atibaia, está realizando o seu aniversário de 20 anos. Então, são 20 anos de existência,
cuidando de jovens, formando jovens, levando o esporte de forma verdadeira na formação e no melhoramento de jovens. O Dr. Denig conhece bem, né, o trabalho da associação, e hoje a gente tendo essa comemoração aí de 2 décadas. Então, parabéns a todos os envolvidos. Eu tive o prazer de, lá no início, receber a homenagem do primeiro nome que a Parja teve, hoje Pais e Amigos, antes a Associação Paulo Alvim, e uma homenagem feita pelos pais, né, em vida. Então, a gente fica muito emocionado. E eu que deveria homenageá-los, porque essas pessoas que fizeram a associação chegar onde chegou. A gente sabe que sozinho ninguém faz nada. São várias mãos sempre construindo e fazendo isso ser sólido na nossa sociedade. Então, o judô da nossa cidade é um legado que fica para a nossa cultura, para a nossa formação, e a Parja está aí passando pelas pessoas, grandes gestores lá dentro, grandes, o corpo jurídico da Parja, um dos melhores da nossa cidade, questão contábil, administrativa. Então, parabenizar todas essas pessoas que estão desde o início lá, incansavelmente, de forma, às vezes, voluntária. Depois, obviamente, quando isso vira uma empresa, quando isso começa a receber recursos, as pessoas têm que ser remuneradas, sim. Então, mas, enfim, falar da Parja é um momento emocionante, e que a Parja dure 200, 400, quantos anos a gente existir, formando jovens, formando pessoas e melhorando a nossa cidade. Parabéns a todos os envolvidos aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Próximo vereador. Novo vereador Lucas Garcia. Vereador Lucas Garcia, com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde a toda a população que nos acompanha pela internet, também aqui público presente aqui no plenário da Câmara. Na semana passada, na semana retrasada, eu vim agradecer o apoio de toda a população por conta daquela instalação da nova adutora de água que nós tivemos no SAA. Isso foi avisado de forma prévia. Nós agradecemos a compreensão. Mas eu preciso vir aqui agradecer novamente a população de Atibaia, porque na semana passada nós tivemos um incidente, uma manutenção emergencial no SAI na quinta-feira à noite, que afetou o abastecimento de água em diversos bairros. Só que essa não foi programada, foi um rompimento de uma tubulação antiga, em uma área muito próxima ao lençol freático, tinha acabado de chover. Isso impediu qualquer tipo de aviso prévio e de dar uma antecedência, avisar de forma antecipada a população. E era um problema muito grave. E mesmo diante das dificuldades aqui, os servidores do SAI trabalharam até madrugada para que o sistema fosse reestabelecido o mais rápido possível. Então, diante de algo que é emergencial, não é possível que a gente faça um aviso prévio, uma comunicação ampla, e tudo que foi utilizado de canais, de redes sociais do SAI, da prefeitura, dos portais da cidade, que ajudaram nessa divulgação, mas o nosso agradecimento à população por essa paciência de entender, e o nosso reconhecimento aqui aos profissionais do SAI também pela dedicação e compromisso, e à população, mais uma vez, pela paciência e compreensão com uma situação que fugiu do controle, dado que o sistema ele é antigo, ele é defasado, e a gente corre esse risco. Então, agradecer mais uma vez, porque tudo foi resolvido de uma forma rápida e tempestiva, evitando aí que o problema se agravasse. E o meu segundo tema, também aqui continuando aqui o que o Pido Judô já trouxe, nós estivemos agora há pouco, para acompanhar a renovação da frota do transporte público de Atibaia, onde nós demos um grande passo, que foi a entrega de 20 novos veículos 0 km à frota municipal. Isso reduziu a média da frota, que passou agora a ser de 1,03 anos, bem abaixo do limite contratual de 5 anos. O vereador Pi já deu os dados aqui das frotas, de como que a gente ficou a frota, então eu não vou voltar e não vou falar nisso.
Mas é interessante que isso marca o início de um processo estruturante. E como o vereador Militão comentou, a empresa ela cumpriu o contrato. A gente sabe aqui, conversando com os pares que já estavam em outras legislaturas, que muitos trabalhos foram feitos, comissões especiais de assuntos temáticos foram criadas dentro dessa casa, onde se fazia o levantamento, não era levado adiante, a empresa não cumpria nenhum contrato, né? Não havia nenhum diálogo, isso parava ali na ponte entre executivo e a empresa. E o que a gente vê agora é que a empresa começa a cumprir o contrato, isso vai resultar em melhorias diretas para a vida da população. Quando a gente troca e renova uma frota, a gente está falando, a gente tinha ônibus circulando de 2016 a 2017. Isso sai de circulação agora e, consequentemente, a gente melhora o conforto, a segurança e a dignidade do transporte público, de um transporte coletivo que atende a 520 mil usuários mensais do sistema, quando você pega ao todo aí. E não para por aí, eu quero trazer também aqui mais alguns passos que estão sendo tomados. A Prefeitura tem conduzido um conjunto de medidas complementares, além da renovação da frota. E algo que está aberto é a licitação para estudos técnicos especializados, com uso de georreferenciamento para revisar rotas, horários e pontos de parada. É importantíssimo isso, porque a gente precisa saber onde as linhas de ônibus elas precisam estar. Linha de ônibus não pode ser feita nem colocada porque alguém achou ou teve uma ideia. Então, já está aberta essa licitação a uma empresa que vai fazer esse mapeamento e vai colocar onde realmente as linhas de ônibus devem estar, de forma técnica, que traga eficiência. Outro ponto também que vai ter uma revisão técnica, a revisão técnica da tarifa e do subsídio pago à concessionária, com apoio de consultoria. Importante salientar, com essa renovação da frota, não houve reajuste da tarifa, que continua a R$ 4,60. A tarifa real é mais que o dobro disso, mas a Prefeitura ela subsidia essa diferença. Então, não houve aumento, e sim a renovação da frota. E todos esses ajustes fazem parte de uma política mais ampla, como o Pi já mencionou aqui, que é o objetivo da gente avançar para a tarifa zero. Quem sabe começando em dias e horários específicos, e depois isso expandindo aos poucos. É algo que tem funcionado em diversos municípios, mas que antes de se chegar na tarifa zero, a gente precisa fazer que o básico funcione. E como aquilo que não foi feito nos anos anteriores, de se cumprir o contrato, hoje foi um grande passo e uma grande demonstração de força. Quando a Sol Atibaia entrega 20 ônibus novos, retira esses antigos de circulação, o que gera muito menos desgaste, né? Aquele problema lá do ônibus não sair do lugar, não ligar porque está com problema de manutenção. Com um veículo novo, você reduz grandemente a chance disso acontecer. Então, é um grande passo importante. A entrega desses ônibus 0 km é só o começo, mas reforço aqui o meu reconhecimento à equipe da Secretaria de Mobilidade, na pessoa do secretário Paulo, ao prefeito Daniel Martins e a todos os envolvidos por esse passo tão importante. Nós seguiremos aqui fiscalizando, propondo e apoiando iniciativas que tornem a Atibaia mais acessível, moderna e eficiente para toda a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Nobre vereador Lucas Cardoso. Vereador Lucas Cardoso, com a palavra por 10 minutos. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Eu fui pego de surpresa agora com uma mensagem que eu recebi, presidente. Queria compartilhar com vocês. Porque se eu fui pego de surpresa e essa mensagem foi disparada agora à tarde, acredito que mais surpreso ainda estão os PCDs que iriam fazer o exame aqui em Atibaia amanhã. A mensagem é a seguinte: boa tarde, comunico que o exame PCD de Atibaia do dia 12 de junho foi cancelado, em virtude da necessidade de regulamentação da Junta Médica Especial de Atibaia. Tão logo a Junta Médica seja regularizada, a nova data do exame será comunicada. Os agendamentos do dia 12 de junho serão cancelados até amanhã. Ou seja, todos aqueles PCDs que estavam fazendo exames até a data de hoje, para fazer o exame prático no dia 12, não vão mais. E eles completam aqui. Os candidatos poderão optar por agendar no dia 24 de junho em Bragança Paulista ou aguardar a nova data do exame de PCD em Atibaia. Bom, a falta de respeito do Detran, da superintendência, com os PCDs já é absurda.
meses caminhando, aí faz reunião com a prefeitura se esforça em ceder um espaço, faz reunião com as secretarias, Lucas Garcia, aqui, por favor, a palhaçada que está sendo feita com os PCDs de novo, porque foi feita a divulgação pela prefeitura, a prefeitura se esforçou em ajudar, e agora, em cima da hora, eles comunicam que não vai ter o exame amanhã. E aguardar a nova data, se volta para Atibaia. Então, a falta de respeito com quem mais precisa, que são os pacientes com deficiência, já passa do limite, né? Então, nós vamos acompanhar de perto isso, para saber de novo o que aconteceu, o que falhou, porque a população que precisa, a mais carente, os PCDs, que estão pagando o pato de novo. Nós estamos em junho já, né? Essa falta de respeito começou em janeiro, né? Então, acho que queria deixar aqui meus protestos, minha repúdia aí a essa administração que vem tratando os PCDs com esse descaso e com essa falta de respeito, presidente. Próximo vereador. Novo vereador, presidente dessa casa, Júlio Mendes. Boa noite a todos, membros da mesa diretiva, nobres pares, população presente, população que nos acompanha pelas redes sociais. Alguns assuntos aqui para tratar. Inicialmente, gostaria de reforçar aqui uma demanda que nós encaminhamos oficialmente à Prefeitura, um pedido dos moradores da rua José Rodrigues da Cunha, no bairro Ressaca. Já há algum tempo, os moradores vêm sofrendo ali com as condições da via. É um problema que já se arrasta há alguns anos, porque tem um problema com relação a uma mina d'água ali, brota água ali na rua, e também tem lançamento de esgoto na via pública. É algo que a gente já levou ao conhecimento do SAAI também, para adotar aí as providências necessárias para cessar isso. E também falamos com a Secretaria de Serviços para fazer uma ação ali o mais rápido possível, por conta dessa água que fica escorrendo ali, constantemente abriram algumas crateras ali na rua, isso tem dificultado bastante a mobilidade ali, né, dos moradores. Então a gente faz essa cobrança aqui hoje, né, e espera que a Prefeitura possa, aí, o mais breve possível, solucionar todos esses problemas aqui, que já são relatados há alguns anos aí, a este vereador. Um outro assunto é com relação à empresa Sou Atibaia. Como todos têm acompanhado ao longo dos últimos anos, esta casa vinha cobrando constantemente ações por parte da Prefeitura para solucionar aí o problema na operação do serviço de transporte público na cidade, que se arrasta aí desde quando a empresa começou a operar no serviço de transporte na cidade. Foram diversas discussões aqui nesta casa, manifestações da população, foram criadas comissões de assuntos relevantes para discutir o contrato de concessão de transporte público na cidade, por duas oportunidades, né? E nesses relatórios, nesses estudos realizados pelas comissões que trataram dessa análise aí do contrato de concessão, para verificar se ele vinha sendo cumprido, da forma como foi estabelecido. Na conclusão, apontou-se que a empresa não vinha cumprindo aí o estabelecido no contrato de concessão. Esse relatório foi encaminhado para a gestão anterior, para que as medidas necessárias fossem tomadas para que o que foi estabelecido ali no contrato fosse cumprido. Infelizmente, né, o serviço não melhorou, a situação vinha se complicando a cada dia, trazendo aí inúmeros transtornos para a população.
Mas, felizmente, aí, nos últimos meses, a gente percebeu que a empresa passou a ter sofreu uma fiscalização mais intensa por parte da atual gestão. E aquilo que a gente vinha cobrando aí, né, há muitos anos, felizmente ocorreu. É uma renovação aí total da frota dos veículos aí que operam no serviço de transporte, trazendo aí uma segurança maior para os usuários do transporte público, um conforto maior aí para os usuários do transporte público. Então, a gente fica muito feliz em poder ter feito parte disso, né, porque foi com essa cobrança que feita pela Casa de Leis, na gestão passada, na atual gestão, né, que fez com que ocorresse aí essa reestruturação aí no serviço de transporte público. Então, a gente espera que isso seja um início, né, e que a população, muito em breve, possa ter um serviço com a qualidade aí que ela espera, né, no serviço de transporte público na cidade. Era isso. E, por fim, claro, parabenizar o empenho aí, né, do prefeito Daniel, né, de toda a sua equipe. Tá? Isso, acredito que foi fundamental. Tá bom? É isso, obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, passo para a ordem do dia. Anuncio a ordem do dia com o projeto de lei 31/2025, com emenda aprovada de autoria dos vereadores Derek Bom Jardim e Lucas Garcia, que dispõe sobre a instituição do programa Amigos do Espaço Público, que concede autorização às pessoas físicas e jurídicas para execução de obras de paisagismo e infraestrutura, em instalação de equipamentos urbanos e a celebração de contratos de cessão onerosa de direito de nomeação de eventos e equipamentos públicos municipais na cidade de Atibaia. Unânime Rigites. Coloco a matéria em fase de redação final, indagando se há algum vereador interessado em discuti-la. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada em redação final, será encaminhado para a sanção ou veto do senhor prefeito. Anuncio a emenda supressiva de autoria conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 12/2025, de autoria do vereador Paulo Ferraz Alvim, que dispõe sobre a instituição das diretrizes de política municipal de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no âmbito do município da Estância de Atibaia. Coloco a matéria em primeira discussão, indagando se tem algum vereador interessado em discuti-la. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 12/2025, com emenda aprovada em primeira discussão, de autoria do vereador Paulo Ferraz Alvim, que dispõe sobre a instituição de diretrizes da política municipal de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no âmbito do município da Estância de Atibaia. Coloco a matéria em primeira discussão, indagando se há algum vereador interessado em discutir. Esse vereador? Vereador Paulo Ferraz Alvim, com a palavra por 20 minutos. Pedir a leitura na íntegra do projeto para que dê ciência a toda a população, por favor. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura na íntegra do projeto em discussão. A leitura do projeto. Projeto de lei 12/2025, que dispõe sobre a instituição das diretrizes da política municipal de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no âmbito do município da Estância de Atibaia,
de autoria do vereador Paulo Ferraz Alvim Mufarte. A Câmara Municipal da Estância de Atibaia aprova e o prefeito municipal, usando de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 73, parágrafo 6º da Lei Orgânica do município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei institui as diretrizes da Política Municipal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Doenças Raras e tem como objetivo reduzir a mortalidade, contribuir para a redução das manifestações secundárias e favorecer melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, considera-se pessoa com doença rara o indivíduo assim diagnosticado por laudo médico. Artigo 3º. A Política Municipal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Doenças Raras implica na criação de uma identificação da pessoa com doença rara no âmbito do município da Estância Turística de Atibaia. Parágrafo único. Os critérios para a emissão desse documento são definidos pelo Poder Executivo Municipal em consonância com a legislação federal e as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Artigo 6º. Artigo 4º. O programa instituído no artigo 1º dessa lei será desenvolvido no âmbito municipal com apoio de médicos especialistas e representantes de entidades da sociedade civil de pessoas com doenças raras e seus familiares, e terá como diretrizes, primeiro, a elaboração de protocolos de cuidados para pessoas com doenças raras. Segundo, o auxílio da promoção do exame para diagnóstico e tratamento precoce no âmbito municipal, respeitadas as competências dos entes federativos. Terceiro, a utilização de sistemas de informações para o acompanhamento e cadastro de pessoas diagnosticadas com doenças raras residentes no município. Quarto, a instituição de curso de qualificação para profissionais da rede pública de saúde e programas de atualizações de serviços especializados para doenças raras. Quinto, a criação de uma rede de apoio psicológico aos pacientes e seus familiares no âmbito municipal. Sexto, a colaboração entre as áreas técnicas públicas e privadas para ampliar o intercâmbio de informações dos profissionais de saúde entre si, como os pacientes, familiares e representantes de associações de pessoas com doenças raras. Sétimo, o desenvolvimento de campanhas de esclarecimento da população sobre doenças raras, especialmente sobre os sintomas, tratamento e sobre os locais de atendimento para informação e encaminhamento. Artigo 5º. Fica instituído no último dia do mês de fevereiro como Dia Municipal de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, o qual está previsto em leis específicas no Brasil desde 2018, pela Lei 13.693/2018, que deverá constar no calendário oficial do município da Estância de Atibaia. Artigo 6º. Fica instituída a Semana Municipal de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, a ser realizada anualmente na última semana de fevereiro. Parágrafo 1º. A Semana Municipal de Apoio às Pessoas com Doenças Raras tem como objetivo proporcionar reflexão e conscientização sobre o tema, ampliando a informação, divulgação, superação de preconceitos e a atuação afirmativa do município e da sociedade civil para minimizar os problemas enfrentados por pessoas com doenças raras e seus familiares. Parágrafo 2º. A Semana Municipal de Apoio às Pessoas com Doenças Raras servirá como espaço para tornar público e potencializar os estudos que já existem sobre essas doenças, auxiliando em seu diagnóstico e tratamento. Parágrafo 3º. A Semana Municipal de Apoio às Pessoas com Doenças Raras servirá igualmente para estimular a capacitação de profissionais em nível de excelência na área e aprofundar o conhecimento do cenário atualizado de doenças raras em nosso município. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de doações orçamentárias próprias, complementadas se necessário. Artigo 8º.
Oitavo, essa lei será regulamentada pelo Executivo Municipal em conformidade com a legislação vigente. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025, Paulo Ferraz Alvim Mufarte, vereador, Pido Judor. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 14/2025, de autoria do vereador Paulo Ferraz Alvim, que dispõe sobre a instituição da Lei de Incentivo, Proteção e Respeito aos Ciclistas no âmbito do município de Atibaia. Coloco em primeira discussão. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão, a segunda discussão. Anuncio a emenda supressiva de autoria conjunta das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 37/2025, de autoria do vereador Coronel Iquida, que dispõe sobre a fixação de cartazes ilustrativos e explicativos ou vídeos referentes à aplicação da manobra de Heinrich em bares, lanchonetes e restaurantes nas unidades de saúde públicas e privadas, no âmbito do município de Atibaia. Coloco em primeira discussão. O vereador interessado em discuti-la? Não havendo, coloco em... Solicito ao primeiro secretário para que proceda. Se quiser, a gente deu relatoria. A gente só tirou a parte dos vídeos que determinava no projeto a quantidade de tempo que o vídeo deveria ser exibido informativo. E a gente está interferindo na esfera administrativa. Então, a gente acatou o parecer da Procuradoria e retirou esse parágrafo. Mas, se quiser seguir com a leitura... Dispensa a leitura? Então, tá bom. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão, a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 37/2025, com emenda aprovada em primeira discussão, de autoria do vereador Coronel Iqueda, que dispõe sobre a fixação de cartazes ilustrativos e explicativos ou vídeos referentes à aplicação da manobra de Heinrich em bares, lanchonetes e restaurantes, nas unidades de saúde públicas e privadas no município de Atibaia. Em primeira discussão. Algum vereador interessado em discutir? Senhor vereador, presidente, eu gostaria de manifestar o meu apoio... 20 minutos. Eu gostaria de manifestar o meu apoio ao projeto e contar um relato pessoal. Porque a gente sempre acha que o engasgo ele vai acontecer com alguém que não é você, que não é da sua família. E eu, durante o tempo que trabalhei na iniciativa privada, fiz diversos treinamentos de brigadistas, fazendo a manobra e sempre achando que o tipo de engasgo aconteceria com alguém. Só que aconteceu comigo. E já adulto agora, cerca de 2 anos, sempre tive o hábito de, muitas vezes, comer depressa e comer errado. E num desses momentos, quando o alimento parou, eu estava jantando na casa dos meus pais, na época residia com eles, e os meus pais não tinham conhecimento da manobra. E foram os 3 piores minutos da minha vida. Não chegou a obstruir tudo, então passava um pouco de ar. E o que os meus pais fizeram foi ligar para o SAMU naquele momento, para aguardar, e eu não consegui explicar para eles o que era necessário fazer, porque você só se concentra em tentar respirar. Graças a Deus, naquele momento, eu tive um vômito, e esse vômito desobstruiu parte do alimento que estava bloqueando a minha respiração. Ficou uma parte, mas eu consegui continuar respirando. Até que não chegou o SAMU, chegou o corpo de bombeiro, e o bombeiro executou a manobra em mim e retirou todo o resto que havia ficado e parado. Na manobra a gente ensina como executar em si mesmo. E naquele momento eu não tinha nem força para conseguir pensar o que eu tinha que fazer. Então é muito importante essa demonstração, porque pode acontecer com qualquer um. A gente sabe que a grande incidência é em bebês, e no bebê, se não tiver alguém para fazer para ele, e idosos também, isso acontece, mas pode acontecer com qualquer adulto. E eu digo que a experiência não é boa. E se você tiver alguém que consiga pelo menos visualizar e entender o que é feito para você poder salvar uma vida, vale muito a pena.
Não recomendo para ninguém, então sou favorável ao projeto do Coronel, digo por experiência própria que é uma situação terrível. Não desejo a ninguém que passe e, com certeza, com isso, mais gente souber fazer essa manobra, muitas vidas podem ser salvas. Então, só manifesto aqui, parabéns, Coronel Ikeda, e conte com o meu voto aí, porque é fundamental que as pessoas conheçam. Obrigado pelo testemunho, vereador. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 44/2025, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que altera a lei 4.963, de 5 de abril de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. Coloca a matéria em primeira discussão, indagando se há algum vereador interessado em discuti-la. Este vereador. Vereador Lucas Garcia, líder do governo, com a palavra por 20 minutos. Prezados, esse projeto é muito semelhante ao que nós aprovamos há cerca de um mês, né? Ele não está autorizando contratação de crédito. Isso já foi aprovado na lei número 4.963, de 5 de abril de 2024. Então, nós não estamos voltando aqui uma autorização, mas é apenas uma autorização de onde a gente pode utilizar esses recursos. Então, a operação de crédito é no valor de 50 milhões e, na versão original do projeto, os recursos estão vinculados exclusivamente à iluminação pública. O governo tem conseguido outras formas de destinar recursos para a iluminação pública, e o que propõe nesse projeto é ampliar o escopo desse recurso para que essa verba também possa ser usada em obras de infraestrutura urbana, como pavimentação e drenagem. Então, a gente só está ampliando o escopo, igual a gente fez há um mês atrás, ampliando de educação para educação e saúde. Também aqui a gente está alterando e ampliando isso para obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem, que é uma necessidade grande do município, e diversas obras aí para a gente continuar. Eu havia me manifestado também na última sessão com relação a esse projeto, entendo que é importante. A princípio era só para utilizar em obras para modernização, expansão, né, da iluminação pública, e agora amplia para o escopo aí, amplia o escopo para a utilização em obras de infraestrutura, pavimentação, que é algo que nós, vereadores, sempre cobramos aqui nessa casa, né, algumas vias que anualmente aí causam inúmeros transtornos aí para a população, né, principalmente essa população que reside nos bairros aí mais retirados e depende das estradas em boas condições para utilizar aí ser servido, né, dos serviços públicos, né, e muitas vezes por conta das condições da via não consegue, porque o transporte público não passa, né, o caminhão de coleta de lixo também não, e enfim, é algo que gera transtorno todos os anos aí, a gente vem sempre cobrando, né, melhorias aí em algumas vias da cidade. Então a gente acredita que com esse recurso a prefeitura consiga, né, suprir aí, né, resolver diversos problemas crônicos aí com relação à falta de infraestruturas em algumas estradas importantes aí da nossa cidade. Então, de antemão, já posiciono aqui de forma favorável ao presente projeto. E, sim, com a palavra por 20 minutos. Passando ao líder do prefeito, voto favorável ao projeto, porém discordando ainda no quesito que nós tínhamos essa verba já aprovada em lei de anterior. Não se foi usado ainda para se comprar um braço de iluminação e ampliação de rede no município. Estamos defasados com vários bairros no escuro, precisando ser feita uma revitalização em grande parte do município. Eu não sou contra até essa ampliação, mas eu acho que poderia se aguardar se realizar primeiramente essa mudança, essa ampliação na iluminação do município, contemplando os bairros que ainda não existem, trazendo mais segurança a toda a nossa população, e sim depois, posteriormente, apresentando o projeto de alteração, aonde pode ser utilizado para pavimentação ou qualquer outra situação. Porque, quer queira ou não, nós temos ainda também grande parte aí do que foi votado para aprovação no Fomplata, que ainda não foi implantado. Temos verbas nesse contexto para ser usado em pavimentação, em infraestrutura, em todos os segmentos.
Então, eu só não acho justo, de momento, a gente tirar da iluminação que o município ele está precário para a gente aplicar nesse contexto. Mas, desde já, eu deixo favorável também, porque entendo que o governo, nessa análise, ele acha como uma prioridade e tem meu voto favorável também. A parte, só para esclarecer também a posição do governo, vereador Militão, é que eu não sei como a negociação tem andamento, o prefeito falou ontem para a gente, eu não sei se eu posso mencionar, mas há uma PPP sendo desenhada para iluminação pública, e por conta dessa PPP, parceria público-privada, que está sendo feito também, e eu não vou falar aqui porque depois a gente conversa, por conta do sigilo da negociação. Então, por conta disso também, isso não será deixado de lado, mas por uma outra oportunidade de negócio vantajosa para a iluminação pública, então por isso que eles também estão ampliando o escopo dessa verba. Como líder do partido? Não, você pode continuar com o seu tempo na discussão do projeto. Então, até agradeço a explicação do nobre vereador, mas mesmo assim, como nós vereadores não tínhamos o conhecimento dessa PPP, eu acho que seria uma coisa posterior, poderíamos continuar dessa forma, caso tenha essa sobra ou alguma coisa nesse contexto mesmo, referente à iluminação, ou se não der certo essa questão da PPP, nós poderíamos estar aplicando 100% desse recurso na questão da iluminação. Torço para que dê certo e aguardo aí, como acho que 99% da nossa população que precisa e almeja não só a colocação de luminárias, mas a ampliação de rede também de iluminação em vários pontos do município. Obrigado pela explicação, senhor. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Por fim, anuncio projeto de lei 06/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre alterações funcionais e legislativas relacionadas aos cargos existentes do quadro de pessoal da Câmara Municipal, ampliando jornadas de cargos específicos e promovendo alterações conceituais na Resolução 02/2005. Coloco a matéria em discussão. Algum vereador interessado em discuti-la? Esse vereador, senhor presidente. Vereador José Bernardo Denig, com a palavra por 20 minutos. Permite eu falo daqui? Permissão concedida. Obrigado, é rápido. Eu solicito que seja retirado desse projeto de resolução o artigo 7º parágrafo 7º do artigo 9º. Parágrafo 7º do artigo 9º, que diz assim: os procuradores designados para as funções de assessoria da presidência e das comissões permanentes receberão gratificação pelo acréscimo funcional na forma da lei. Eu gostaria que fosse retirado esse parágrafo, senhor presidente. Coloco em discussão a emenda verbal proposta pelo novo vereador José Bernardo Denig, que requer a supressão do parágrafo 7º do artigo 9º do presente projeto. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a emenda supressiva. Mais algum vereador interessado em... mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão única, determina sua promulgação e consequente publicação da respectiva resolução. Não havendo mais projetos a serem discutidos e votados, passo para a fase de explicação pessoal. Pergunto ao primeiro secretário se tem algum vereador inscrito.
Senhor presidente, nobre vereador Coronel Ikeda. Vereador Coronel Ikeda, com a palavra por 10 minutos. São das mulheres que fizeram história nas áreas científica, educacional, social, artística, cultural, econômica e política de Atibaia, em conformidade com a Lei 14.986, de 2024, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. Parágrafo único. A Semana Municipal de Valorização das Mulheres que fizeram história será incluída no calendário anual das escolas da Rede Municipal de Ensino de Atibaia e realizada anualmente na segunda semana de março, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber a partir de sua publicação. Justificativa do projeto de lei. O presente projeto de lei visa instituir no âmbito do município de Atibaia a Semana Municipal de Valorização de Mulheres que fizeram história, a ser celebrada anualmente na segunda semana de março, em consonância com a Lei 14.986, de 2024, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatório o ensino e a valorização das mulheres que marcaram a história do Brasil nas diversas áreas do conhecimento e da atuação social. O objetivo da iniciativa é promover o reconhecimento, a divulgação e a valorização das contribuições das mulheres que desempenharam papéis relevantes na construção da história local, especialmente nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. Muitas dessas trajetórias, infelizmente, ainda permanecem invisibilizadas nos currículos escolares tradicionais e na memória coletiva. Ao incluir essa semana comemorativa ao calendário anual das escolas da Rede Municipal de Ensino de Atibaia, propõe-se fomentar uma educação mais inclusiva, crítica e comprometida com a igualdade de gênero. A ação também está em sintonia com os princípios da equidade, da valorização da diversidade e do respeito aos direitos humanos, fundamentos essenciais da educação pública. Além disso, ao reconhecer as figuras femininas marcantes de Atibaia, estimula-se o sentimento de pertencimento e a valorização da identidade local por parte dos estudantes, ao mesmo tempo em que contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por essas razões, entende-se necessária a aprovação do presente projeto de lei, que representa um avanço na promoção da equidade de gênero e na valorização do papel das mulheres na história e no cotidiano do município de Atibaia. Certo de contar com o apoio dos novos colegas dessa Casa de Leis para a aprovação dessa importante medida e valorização das mulheres. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Sim, senhor presidente. Não, vereador Adenilson Militão. Vereador Ademilson Militão, com a palavra por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores presentes, público que nos assiste por aqui e online. Uma ótima noite a todos. Senhor presidente, na última semana eu tive uma reunião com o secretário de Obras, o senhor Sato, para tratar de alguns serviços, algumas obras do município de Atibaia. Uma delas seria ali na região do Belvedere, onde me apresentaram algumas planilhas, e até o nobre vereador, líder do governo, já havia conversado com eles também, se comprometeram que no prazo mais ou menos de uma semana a 15 dias, retornaria-se às obras, principalmente com seu início na estrada estadual Arão-San, ali, onde é uma reivindicação dos moradores. E, posteriormente, já adentrando em todas as ruas do bairro, onde acabamos aprovando, no final do ano passado, a contribuição de melhorias. Isso quer dizer, o ponto do Belvedere ali, já se retorna às obras, espero que a todo vapor, né? Verificamos também uma questão que era uma reivindicação ali do bairro, loteamento Vitória Régia, do bairro ali da região do Jardim Maracanã, aonde foi levantado-se para o início de uma licitação em outubro do ano passado, dia 28 de dezembro, havia-se dado a entrada para essa licitação. No início do novo governo foi suspenso para a verificação de alguns pontos,
mas em acerto já com o secretário de serviço e com o executivo, secretário de obras, perdão, e com o executivo, também já se comprometeu a retornar a parte burocrática para se iniciar e finalizar a licitação, com início, talvez, para ir para o final do ano, de pavimentação de algumas ruas, principalmente ali a que dá acesso ao ponto final, a linha de ônibus do Vitória Régia. Solicitamos também ali a verificação junto a uma área de lazer no Jardim Imperial, aonde conseguimos o ano passado um recurso de 500 mil, com o deputado em São Paulo, pelo gabinete. Já foi executado o projeto para sua confecção, aonde foi nos apresentado também na reunião. O mesmo conseguiu um aporte de mais 430 mil, formando um montante de 930 mil, 900 e poucos mil, mais ou menos, aonde conseguimos aí a ampliação também com adequação para uma mini pista de skate para o local, a revitalização de todo o espaço com um campo de areia, playground, academia ao ar livre, que será também ali executada no bairro Jardim Imperial, na parte de cima da rua Jabaquara, se eu não me engano, ali, com a Maracanã, entre as duas ruas, num espaço que já existe uma praça, até uma mini praça com a denominação de Bicaraí. Será realizada a revitalização em todo esse espaço. Verificamos aí a questão da creche do Jardim Imperial, onde o nosso gabinete havia conseguido também para o início dessa obra. Acompanhamos todo o seu trajeto, creio que em agosto, agora, teremos já a sua inauguração, e estamos na tratativa da reimplantação do Campus Society, que existia do lado, que foi desmontado para a melhor confecção da creche, e não trazer risco nenhum, né, à população. Nós chegamos até um consenso que, com o canteiro de obra, as crianças ficavam atravessando com o risco iminente ali de algum acidente. Então, é mais um ponto que teremos essa total segurança para nossas crianças e o bairro no progresso. Já verificamos a questão de projeto em alguns outros pontos, até mesmo ali na Praça Goiás do Recreio Estoril, mas é o que tínhamos no momento, fora as obras que o nosso gabinete tem acompanhado aí assistentemente. Demos uma breve passada no evento que teve no bairro do Portão esse final de semana, outro também aqui do Jardim dos Pinheiros, como falou o nobre vereador Pi, e em alguns outros pontos do município, como Boa Vista, que também ocorreu. Parabenizo o governo pela excelente condução dos eventos aí. Algumas intempéries da natureza só que trouxe alguns transtornos em estradas, mas em parceria com a Secretaria de Serviço também foi solucionado. Era o que tínhamos para hoje. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não existe, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, passo para a fase de tribuna livre, com a inscrição de Adilson Pereira da Silva, que poderá fazer uso da palavra por até 20 minutos para dissertar sobre o assunto indicado no formulário preenchido, relevância para a população de Atibaia da aprovação do projeto de lei 37/2025, que dispõe sobre a fixação de cartazes ilustrativos e explicativos ou vídeos referente à aplicação da manobra de Reine em bares, lanchonetes e restaurantes nas unidades de saúde públicas e privadas no âmbito do município de Atibaia. Adilson, você terá 20 minutos. Só como complementação. Para fazer aí a sua explanação. Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite aos nobres vereadores. Senhoras e senhores, muito boa noite. Parabéns, Coronel Ikeda, pela iniciativa. Levar prevenção para as pessoas faz toda a diferença. Fiquei emocionado pelo depoimento do vereador Lucas Garcia. A emergência, ela não tem hora, não tem data, não tem local para acontecer. Ela simplesmente acontece. Eu tenho certeza que nessa sala, tenho certeza que todos vocês, em algum momento da vida de vocês se engasgaram. Tudo bem? Só que o que acontece? O engasgo ele pode acontecer de duas formas, na sua totalidade ou na sua parcialidade. O Lucas ainda sentiu aquele ar passando, com muita dificuldade, mas ele sentiu.
mas tem pessoas que não sentem. Eu estava num belo dia lá no quartel de bombeiros, um dia rotineiro. Nós tínhamos, né, o cachorro ele envelheceu, nós tínhamos um labrador chamado Jagolé, e ele envelheceu, ele partiu. Mas, enquanto vivo, nós pegávamos ele e a gente caminhava na frente do quartel. E num desses dias, eu estava com o Jagolé, lá na porta do quartel, quando, de repente, uma pessoa, só para que vocês se localizem, o quartel de bombeiros está situado ali entre a Brigadeiro Faria Lima e a Alfredo André. Nós temos como vizinho lá a Cobase. E, de repente, eu estava do outro lado da rua, e aí um senhor me sai correndo da Cobase com algo na mão. Muitas pessoas procuram o quartel de bombeiros para pedir ajuda. Inúmeras situações. E esse homem veio segurando o braço. A impressão que eu tive é que ele estava com o braço cortado, dedo ferido, alguma coisa nesse sentido. Chamei o Jagolé e voltei para a porta do quartel para ir ao encontro desse sujeito. Para minha surpresa, esse sujeito, na verdade, ele não estava segurando um pano, não estava segurando um curativo, nada disso, mas ele estava com um bebê. E ele simplesmente jogou esse bebê no meu colo. Jogou, simplesmente jogou. E eu peguei dessa forma. Entendi que era um bebê, acolhi ele aqui nos meus braços, onde esse pai me disse, meu bebê está engasgado. E aí eu pude observar que realmente ele estava roxinho. Senhoras e senhores, a primeira coisa que eu fiz foi respirar fundo. Qualquer situação, qualquer emergência, qualquer problema que vocês tenham, temos que ter calma. Calma para a gente poder pensar. Tudo bem? Com esse bebê na minha mão, eu respirei fundo e aí eu apliquei a técnica. Então, o que eu fiz naquele momento? Simplesmente, eu acolhi esse bebê aqui no meu colo, ok? Abri aqui, ó, o indicador e o polegar, eu abri os lábios do bebê e de uma forma muito simples, ó, e o meu anelar e o meu mindinho segurando, apoiando o ombrinho desse bebê. Lembrando que era um bebê de 12 dias, ok? Girei o bebezinho, então, ó, eu estou apoiando aqui o ombro do bebê, estou com a boquinha dele aberta, girei o bebezinho de cabecinha para baixo, desse jeito aqui, tudo bem? E iniciei os tapinhas aqui nas costas. Quando eu iniciei os tapinhas nas costas, eu senti uma gosma, eu senti um líquido escorrendo pelos meus dedos. E nesse momento, esse bebê que não estava se movimentando, começou a se movimentar. Simples assim. Voltei, interrompi aqui os tapinhas, voltei para cá, e o bebezinho já estava com o olho aberto, já respirando vida normal. Ok? O desafio depois foi para acalmar o pai dessa criança, que o pai estava quase infartando ali na nossa frente. Mas acolhemos esse pai e, é claro, que demos todo o suporte para esse pai e essa criança e encaminhamos para o hospital. Mesmo que a criança volte à sua normalidade, mesmo que o adulto volte à normalidade, tem que ser encaminhado para um hospital para ser avaliado por um médico. Ok? Então, essa foi a minha experiência que eu tive lá no quartel de bombeiros daqui de Atibaia. E agora eu vou passar para vocês a técnica completa de como lidar com uma criança engasgada. Ok? Então, recém-nascido, bebês, com líquido materno, é um pouquinho mais fácil. Simplesmente você fazendo esse giro, cabecinha para baixo, boquinha aberta, esse líquido vai escorrer, esse bebê vai voltar à normalidade. Se for papinha, se for um bebê um pouquinho maior e for papinha, talvez nesse primeiro momento não desça, ok? Aí você vai ter que fazer o ciclo completo, que é justamente os 5 tapinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Se caso não tiver o sucesso, você retorna o bebê aqui, ó, com a cabecinha inclinada, e aí você faz 5 massagens. Essa técnica é super eficiente. Fez 5 massagens, dá uma verificada aqui nos lábios, na boca. Tá observando alguma coisa? Dá para pinçar com o polegar e o indicador? Pinça. Nunca, jamais tente empurrar. Nunca, jamais dê líquido. Nunca, jamais dê qualquer substância para essa criança. Tudo bem? Ficou claro para vocês essa questão do bebê? É muito simples, é eficiente. E o adulto? O que nós podemos fazer com o adulto? Nada melhor do que o próprio autor, Coronel Iqueta. Pode ficar sentado aqui, Coronel. Vamos imaginar, espero que não aconteça, mas vamos imaginar, como o Lucas ali relatou, então nós estamos num refeitório, nós estamos numa mesa e, de repente, você vê a pessoa engasgada. Quais são os sinais de uma pessoa engasgada? Ok? Lembrando que são 2 formas, quando o ar passa e quando o ar não passa. A forma mais simples, a pessoa começa a tossir. Está tossindo. Pessoal, o ar está passando.
Tudo bem? É uma situação para você acalmar essa pessoa e chamar o socorro. Quem que nós devemos chamar? 193, Corpo de Bombeiros, ou 192, SAMU. Aqui em Atibaia, na nossa região, essas duas instituições, elas trabalham unidas, juntas. Então, a informação, ela acontece e o socorro chega. Se o SAMU não chegar, o bombeiro vai chegar. Se o bombeiro não chegar, o SAMU vai chegar. Tudo bem? Então, chamem o socorro. A pessoa, ela está tossindo, o ar está passando. Ela não vai desmaiar, ela não vai entrar em parada cardiorrespiratória. Você tem que acalmar essa pessoa, simplesmente. Nós crescemos com nossos pais falando, levante o braço. Tudo bem? Não é errado, pelo contrário, quando você levanta os braços, você está liberando aqui essa caixa torácica, então a pessoa consegue respirar um pouco melhor, ok? O problema é quando a pessoa não respira, é quando realmente aquele objeto está obstruindo as vias aéreas. Então, quais são os sinais que uma pessoa está engasgada na sua totalidade? Primeiro, ela não consegue falar. Ela não vai conseguir falar. Tudo bem? Por quê? Está obstruída as vias aéreas. Então, qual que é a forma dela chamar atenção? O olho vai estar arregalado e, provavelmente, ela vai fazer esse movimento. Ela não vai conseguir verbalizar. Então, o que ela tem? Os braços e ela vai indicar. Ela vai indicar esse movimento aqui. Ok? Nesse momento, identificou que ela está realmente obstruída, as vias aéreas estão obstruídas, qual que é a técnica? Você vai se posicionar atrás da pessoa. Ok? Então, vamos imaginar, espero que não aconteça, coronel, mas vamos imaginar, tudo bem que eu estou visualizando aqui o coronel Ikeda engasgado, na sua totalidade, o ar não passa, tudo bem? Então, eu não preciso levantar ele, não preciso levar ele para o meio da sala, simplesmente eu me posiciono atrás do coronel Ikeda, mão esquerda, ó, eu fecho o meu punho, eu encaixo aqui entre o umbigo, aqui, ó, tem os mamilos, entre os mamilos e o umbigo, um pouquinho acima do umbigo, aqui, ó, um pouco abaixo dos ossos da caixa torácica. Então, eu vou colocar meu punho aqui, bem aqui, um pouquinho acima do umbigo do coronel. E aí, a mão direita, eu vou cobrir a minha mão, meu punho, e eu vou fazer uma força mecânica, como se fosse um J. Eu vou fazer isso aqui, ó. É como se eu pegasse o coronel aqui e levantasse ele mesmo. É uma força mecânica para que o que esteja obstruindo as vias aéreas seja regurgitado e ele volte a respirar. Essa técnica é muito eficiente. Mas lembrando, para pessoas que realmente estejam obstruídas na sua totalidade, o ar não passa. Tudo bem? Ficou claro? Se você estiver sozinho... Deixa eu voltar. Som? Se você estiver sozinho, está sozinho em casa e por algum motivo, numa infelicidade, você ficou engasgado na sua totalidade, o que nós devemos fazer? Imaginem vocês aquela cadeira com assento e encosto rígido. Tem que ser rígido, não pode ser de plástico, ok? Onde você vai encostar o encosto aqui um pouquinho acima do umbigo, vai segurar o assento, então você vai usar a gravidade, você vai se soltar na cadeira e vai puxar a cadeira contra você. Isso vai fazer com que você regurgite aquilo que está obstruindo. Vai doer? Vai doer. Mas é a única forma de você ter para você se salvar. Não tem como você pegar um telefone, não tem como você abrir a janela e pedir por socorro. Tudo bem? Lembrando, os telefones de emergência, as pessoas, às vezes, nesses momentos, elas esquecem o telefone de emergência. O telefone de emergência, Corpo de Bombeiros é 193 e o SAMU é 192. Dito, coronel. Agradecer o bombeiro Adilson pela explanação e parabenizar o coronel Ikeda pela propositura. É importantíssimo isso, né? Dar conhecimento à população que um procedimento como esses que foi passado aqui pelo bombeiro Adilson salva vidas, né? Então, também na oportunidade de parabenizar todo o trabalho que é realizado pelo Corpo de Bombeiros, né? Que desempenham aí um papel, né, fundamental, né, na nossa sociedade. Então, o nosso reconhecimento aqui dessa Casa de Leis, de parabéns. Tá bom?
Algum vereador quer se manifestar? Fique à vontade, vou dar 5 minutos para cada vereador. Estão presentes 11 vereadores, senhor presidente. Algum vereador quer se manifestar? Não havendo vereadores interessados em se manifestar. Esse vereador. Vereador presidente. Paulo Ferraz Alvim, com a palavra por 5 minutos. Primeiro, parabenizar a forma didática aí do Adilson, a todo o trabalho aí do Corpo de Bombeiros. Tinha conversado com o nobre vereador, parabenizá-lo pela propositura, coronel. E como eu tinha contado ao senhor, nós também colocamos a Lei Lucas aqui na Câmara Municipal, que ela tivesse dentro das escolas, dos espaços que tem muita criança, que tem muitas pessoas que correm o risco de ter uma pessoa para fazer as manobras corretas, como aqui, você de forma muito didática explicou para a gente, para que dê continuidade. Então, essas ações só vêm para salvar a população, para trabalhar com preventivo. Então, parabenizar o senhor pelo projeto, parabenizar o senhor Adilson aí pela explicação e falar que cada vez mais a gente tem que ter esses cursos dados nas escolas, nos locais de maior demanda, para que a gente possa trabalhar essa prevenção. Parabéns, coronel. Presidente, permite 1 minuto? 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Eu fiz uma pesquisa para justamente fundamentar esse projeto de lei. Não encontrei muitos artigos, né, na internet, mas nos últimos 11 anos, pelo menos registrados em notícias, em jornais, em redes sociais, encontrei total de 7 casos. Né? O bombeiro, no caso, salvou duas crianças, 2 bebês, caso o Cabo Pereira, um deles. A Polícia Militar, a Companhia da Polícia Militar, teve mais 3 ocorrências, que também salvaram também bebês, e a Guarda Municipal também. Tá? A última ocorrência, inclusive, foi a Guarda Municipal que salvou um bebê também que estava engasgado. Então, realmente, a gente tem que elogiar o trabalho dos bombeiros, da Polícia Militar, também da Guarda Municipal, né, e também o pessoal do SAMU, que com certeza também fazem muitos atendimentos dessa natureza. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Vereador, presidente. Vereador José Bernardini, com a palavra, 5 minutos. Quero agradecer o cabo da PM do Corpo de Bombeiros Militar de Atibaia, senhor Adilson, pela explicação. Realmente, aqui também parabenizar o nosso vereador, coronel Iqueda, pelo projeto. Esse é um projeto muito importante, que é o tipo da coisa que não é um processo complicado, é uma manobra simples, mas que pode salvar muitas vidas. E a população, de uma forma geral, não tem conhecimento dessa técnica da pessoa desengasgar. Isso acontece principalmente os casos mais graves, é no final da expiração, quando nós soltamos o ar e a gente vai começar a respirar. Então, é aí que ocorre o engasgo e a pessoa não tem ar dentro do pulmão suficiente para tossir e expelir aquele material. Então, ele fica nessa situação engasgado e acaba morrendo. Se não fizer a manobra, acaba morrendo. É um caso de emergência e é questão de tempo, pouco tempo. Então, não pode perder o tempo, fazer a manobra o mais rápido possível para obter o sucesso. E como já foi falado aqui, foi explicado, não é uma manobra simples, qualquer pessoa pode fazer essa manobra. E até tem a manobra na cadeira, quando você estiver sozinho, aquelas pessoas que moram sozinhos, e acontecer essa situação. Mas agradeço ao nosso cabo bombeiro Adilson e sucesso aí. O projeto é realmente muito bom, tem que ser colocado, tem que ser divulgado o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, encerro esta sessão às 18h33. Peço ao primeiro secretário para que faça a verificação de quórum. Verificação de quórum. Estão presentes 11 vereadores, senhor presidente.
Com a presença de 11 vereadores, inicio a 40ª sessão extraordinária. Pela ordem, presidente, gostaria de pedir a votação englobada dos projetos, pois todos são de maioria simples. Projeto número 12 de 2025 com emenda, projeto número 12 de 2005, 14 de 25, 37 de 25 com emenda supressiva, projeto de lei 37 de 25 e o 44 de 2025. Coloco em votação o requerimento do novo vereador Fernando, que requer a votação englobada de todos os projetos. O 12 de 2025, com emenda, 14 de 2025, 37 de 2025 e 44 de 2025. O 37 de 2025 também tem emenda. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a votação englobada. Coloco em votação os projetos, os referidos projetos. Algum vereador interessado em discuti-los? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Em segunda discussão, a redação final. Não havendo mais nada a ser discutido e votado nesta sessão, dou ela por encerrada às 18h36. Não, tem a última? Não. Acabou a coisa já? Já foi a votação. Já foi. É tudo mais assim. Não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, como já dito, às 18h36, dou ela por encerrada e desejo a todos uma boa noite. Prezados munícipes, é com grande satisfação que apresentamos a ouvidoria da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, um canal aberto para ouvir você. O nosso compromisso é garantir que sua voz seja escutada, suas sugestões consideradas e suas reclamações tratadas com seriedade e transparência. A ouvidoria é um espaço dedicado a fortalecer o diálogo entre você e a nossa instituição, sempre buscando melhores os serviços que oferecemos. Recebemos sugestões para aprimorar nossos serviços. Registramos reclamações e buscamos soluções para os problemas enfrentados. Esclarecemos dúvidas sobre nossos processos. Garantimos um atendimento imparcial e sigiloso. Você pode acessar a ouvidoria por meio do e-mail ouvidoria@câmaraatibaia.sp.gov.br, no site da Câmara, que é câmaraatibaia.sp.gov.br/ouvidoria e preencha o seu cadastro. O atendimento presencial é na Avenida 9 de Julho, 265, na sede da Câmara Municipal de Atibaia, aqui no centro. Sua participação é essencial para aprimorarmos nossos serviços. Contamos com você para construirmos uma instituição cada vez melhor. Aguarde. Em instantes, iniciamos a transmissão ao vivo da sessão da Câmara dos Vereadores de Atibaia. Acompanhe todos os detalhes através do nosso canal no YouTube ou Facebook. Para mais informações, visite nossa página em www.camaraatibaia.sp.gov.br.